A palavra de Deus possui um poder transformador que muitas vezes passa despercebido por nós. Em Hebreus 4:12, somos lembrados de que ela é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra profundamente, alcançando a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e revela até os pensamentos e intenções mais escondidos do coração. Isso nos mostra que a Bíblia não é apenas um livro comum. Suas palavras carregam poder para mudar vidas desde o interior. Mas o que realmente significa declarar a palavra de Deus? Significa falar aquilo que Deus já disse, tomar posse das promessas das Escrituras e torná-las parte ativa do nosso dia a dia. Em Provérbios 18:21, aprendemos que há poder na língua, poder de vida e de morte. E isso inclui as palavras de fé que declaramos com base na palavra. Neste vídeo, você vai descobrir como declarar a palavra de Deus pode trazer transformação, vitória e força para a sua rotina. Vamos explorar fundamentos bíblicos, exemplos práticos e princípios espirituais que vão te ajudar a viver alinhado com o poder da palavra. Prepare-se, porque hoje pode ser o início de uma mudança real na sua vida. Fique comigo até o final e veja como esse ato de fé pode renovar sua mente e fortalecer seu espírito. A palavra de Deus não foi feita apenas para ser lida ou estudada, mas também para ser proclamada com fé e convicção. Desde o início das Escrituras, vemos o impacto das palavras, especialmente quando estão alinhadas com a vontade de Deus. Provérbios 18:21 reforça: a língua tem poder de vida e morte, e aqueles que a utilizam colherão seus frutos. Isso revela que nossas palavras não são neutras. Elas podem edificar, trazer cura e vida, ou causar destruição. Por isso, declarar a palavra de Deus é um ato de fé com impacto direto tanto na nossa vida quanto no mundo espiritual. O fundamento dessa prática começa ao entender o propósito das Escrituras. Em 2 Timóteo 3:16-17, aprendemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, corrigir e instruir na justiça. Ela nos capacita para viver de forma plena e cumprir o propósito de Deus. Quando declaramos a palavra, estamos liberando a verdade, a vontade e a autoridade de Deus sobre nossa vida. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos claros do poder da declaração. No Salmo 119, 105, está escrito: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. 3:13. Declarar essa verdade em momentos de dúvida nos lembra que Deus sempre nos guia. 3:21. Já em Isaías 55:11, Deus afirma que sua palavra não volta vazia, mas cumpre tudo aquilo para o qual foi enviada. Um exemplo poderoso está em Ezequiel 37, no Vale de Ossos Secos. Deus ordenou que o profeta declarasse vida, e ao obedecer, os ossos se uniram e voltaram a viver. Isso mostra que declarar a palavra não é repetir frases, mas liberar vida, restauração e propósito. Jesus também ensinou sobre esse poder. Em Marcos 11:23, ele afirma que se alguém disser a um monte que se mova, sem duvidar, isso acontecerá. Ou seja, palavras alinhadas com fé têm poder para mover impossíveis. Declarar a palavra de Deus não é um ritual religioso, é um ato espiritual que ativa o agir de Deus. Em Romanos 10:17, aprendemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Quando falamos a palavra, fortalecemos nossa fé e também impactamos quem está ao nosso redor. Ela tem poder para curar, restaurar e trazer esperança,
principalmente em tempos difíceis. Em Josué 1:8, Deus orienta que a palavra esteja sempre em nossa boca, sendo meditada dia e noite. Isso nos conduz a uma vida próspera e alinhada com o propósito divino. Além disso, declarar a palavra tem impacto no mundo espiritual. Apocalipse 12:11 mostra que os vencedores triunfam pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Nossas palavras têm poder em batalhas espirituais. Mas é importante lembrar, nossas declarações devem ser guiadas pelo Espírito Santo. Não se trata de repetir frases vazias, mas de falar com fé, direção e unção. Quando declaramos a palavra com convicção, participamos ativamente do plano de Deus para a nossa vida. Quando você começa a viver aquilo que declara, tudo muda. Sua fé deixa de ser apenas palavras e passa a ser evidência, e isso gera resultados visíveis. A palavra de Deus também tem poder para restaurar áreas quebradas da sua vida, seja emocional, espiritual ou até mesmo relacionamentos. Quando você declara vida, aquilo que estava destruído começa a ser reconstruído. Quando você declara paz, aquilo que estava em conflito começa a se alinhar. Além disso, essa prática tem impacto direto no mundo espiritual. 5:53, Apocalipse 12:11, revela que a vitória vem pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. 6:02. Isso significa que suas declarações têm poder em batalhas espirituais. 6:10. Ao proclamar a verdade, você neutraliza mentiras e fortalece sua identidade em Cristo. Mas existe um detalhe essencial. Suas palavras precisam ser guiadas pelo Espírito Santo. Não se trata de repetir frases, mas de declarar com fé, direção e convicção. Quando você fala inspirado por Deus, suas palavras carregam vida e transformação. Jesus é o maior exemplo disso. Durante toda a sua vida, ele não apenas conhecia as Escrituras, ele vivia e declarava com autoridade. Um dos momentos mais marcantes foi durante a tentação no deserto. Mesmo após 40 dias de jejum, Jesus foi tentado, e em cada situação, ele respondeu com a palavra. Ele não discutiu, não argumentou, ele declarou: está escrito. Isso nos ensina algo poderoso. A palavra é nossa arma espiritual. Quando o inimigo tentou distorcer a verdade, Jesus respondeu com a verdade correta. Ele mostrou que conhecer a palavra profundamente faz toda a diferença. Mesmo após 40 dias de jejum, respondeu com a verdade correta. Ele mostrou que conhecer a palavra profundamente faz toda a diferença. 2 Coríntios 1:20 afirma que todas as promessas de Deus se cumprem. Quando você declara essas promessas, você participa do plano de Deus para a sua vida. Isso fortalece sua fé, renova sua mente e muda sua perspectiva. Em Romanos 12:2, vemos que a transformação começa na mente. E a palavra é a ferramenta que renova pensamentos. Quando você substitui dúvidas por verdades bíblicas, sua vida começa a mudar. Abraão é um exemplo claro disso. Mesmo diante de circunstâncias impossíveis, ele creu na promessa. Ele não se apoiou no que via, mas no que Deus disse. E isso o fortaleceu. Da mesma forma, quando você declara a palavra, você ativa essa fé dentro de você. Você deixa de viver pelo que sente e começa a viver pelo que Deus falou. Além disso, o Espírito Santo atua diretamente nesse processo. Ele te lembra da palavra, te guia e fortalece suas declarações. Quando você declara com fé,
Você permite que Deus opere em sua vida. E isso não impacta apenas você, impacta tudo ao seu redor. Sua atmosfera muda, sua postura muda, sua fé cresce, e com isso, você começa a viver de forma diferente. Declarar a palavra de Deus também é essencial para vencer batalhas espirituais. A Bíblia deixa claro que nossa luta não é apenas física, mas espiritual. Em Efésios 6, somos orientados a usar a palavra como espada. Isso significa que cada versículo declarado com fé se torna uma arma contra o mal. Muitas vezes, as batalhas começam na mente. Pensamentos de medo, dúvida e insegurança tentam dominar. Mas quando você declara a palavra, você substitui essas mentiras pela verdade de Deus. Por exemplo, quando surgir o medo, você pode declarar que Deus não te deu espírito de covardia, mas sim de poder, amor e equilíbrio. Perceba como isso muda completamente sua postura. Você deixa de reagir com medo e passa a agir com fé. Outro ponto importante é que a palavra também quebra ciclos negativos. Muitas vezes, as batalhas começam na mente. Pensamentos de medo, dúvida e insegurança tentam dominar. Mas quando você declara a palavra, você substitui essas mentiras pela verdade de Deus. Por exemplo, quando surgir o medo, você pode declarar que Deus não te deu espírito de covardia, mas sim de poder, amor e equilíbrio. Perceba como isso muda completamente sua postura. Você deixa de reagir com medo e passa a agir com fé. Outro ponto importante é que a palavra também quebra ciclos negativos. Muitas vezes, as batalhas começam na mente. Pensamentos de medo, dúvida e insegurança tentam dominar. Mas quando você declara a palavra, você substitui essas mentiras pela verdade de Deus. Por exemplo, quando surgir o medo, você pode declarar que Deus não te deu espírito de covardia, mas sim de poder, amor e equilíbrio. Perceba como isso muda completamente sua postura. Você deixa de reagir com medo e passa a agir com fé. Outro ponto importante é que a palavra também quebra ciclos negativos. É uma prática constante. É todos os dias, mesmo quando você não vê resultados imediatos. Porque a palavra está trabalhando, mesmo quando você não percebe. Assim como uma semente plantada, ela cresce no tempo certo, e no momento certo, os frutos aparecem. Por isso, não desista de declarar. Continue, mesmo em meio às dificuldades, porque cada declaração está construindo algo no mundo espiritual, e esse impacto vai se manifestar. Outro ponto poderoso é que declarar a palavra fortalece sua identidade. Você começa a entender quem você é em Deus, e isso muda completamente sua forma de viver. Você deixa de se ver limitado e passa a se ver como alguém capacitado por Deus. Isso gera confiança, gera segurança e, principalmente, gera direção. Além disso, suas palavras começam a influenciar outras pessoas. Aquilo que você declara não fica só em você. Alcança quem está ao seu redor. Pode trazer esperança para alguém. Pode fortalecer alguém que está fraco. Pode até transformar uma vida. Por isso, nunca subestime o poder das suas palavras. Agora pense: o que você tem declarado sobre a sua vida? Tem declarado medo ou fé? Dúvida ou confiança? Derrota ou vitória? Essa escolha faz toda a diferença, porque aquilo que você declara influencia aquilo que você vive. Por isso, comece a alinhar suas palavras com a palavra de Deus. Comece a declarar vida, mesmo quando tudo parece difícil.
Comece a declarar vitória mesmo antes de ver o resultado, porque fé é exatamente isso. Crer antes de ver e falar como quem já recebeu. A prática da declaração também pode ser aplicada no seu dia a dia, ao acordar, ao dormir, ao enfrentar desafios. Você pode usar a palavra como base para tudo. Isso transforma sua rotina, transforma sua mentalidade e transforma sua vida. Outra forma poderosa é declarar durante a oração. Quando você ora usando a palavra, sua oração ganha força. Ela se torna alinhada com a vontade de Deus, e isso gera resultados mais profundos. Além disso, você pode declarar em momentos de dificuldade. Quando surgir um problema, ao invés de reclamar, declare a promessa. Ao invés de focar na dor, foque na palavra. Você começa a perceber mais claramente a direção de Deus, começa a entender melhor os sinais e passa a tomar decisões mais alinhadas com a vontade dele. Isso te protege de erros, te livra de caminhos errados e te conduz para o propósito. Além disso, sua vida se torna um testemunho vivo. As pessoas começam a perceber algo diferente em você, uma paz que elas não conseguem explicar, uma fé que inspira, uma força que vem de Deus. E isso abre portas para você impactar vidas, porque sua transformação fala mais alto que qualquer discurso. Agora eu quero te fazer um convite. A partir de hoje, comece a praticar isso de forma intencional. Separe alguns minutos do seu dia. Escolha versículos que falem com você e declare em voz alta. Com fé, com convicção, com expectativa. Faça isso todos os dias. Transforme isso em um hábito, porque hábitos constroem resultados. E resultados constroem destinos, e o seu destino pode ser completamente transformado pela palavra de Deus. Agora imagine como sua vida pode estar daqui a alguns meses, se você começar hoje. Mais paz, mais clareza, mais direção, mais fé e mais conexão com Deus. Tudo isso começa com uma decisão simples: declarar a palavra e viver aquilo que você declara. Nunca se esqueça, a palavra de Deus é viva, ela é poderosa, e ela está disponível para você. Agora depende de você usar esse poder, depende de você aplicar, depende de você viver. E quando você fizer isso, você vai experimentar uma transformação real, profunda, e duradoura. Se essa mensagem falou com você, eu quero te pedir algo simples. Deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal, porque aqui você vai encontrar conteúdos que fortalecem sua fé todos os dias. E comenta aqui embaixo uma palavra: eu creio ou amém. Isso é mais do que um comentário, é uma declaração pública da sua fé. E eu quero orar por você. E também, se você sentiu no coração, compartilhe esse vídeo com alguém. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa hoje. Nunca subestime o poder de uma mensagem no momento certo. Que Deus abençoe sua vida, que Ele fortaleça sua fé e que a palavra dele seja viva dentro de você todos os dias. Permaneça firme, permaneça confiante e, acima de tudo, permaneça em Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus.